Constituição Estadual de 5 de outubro de 1989. Preâmbulo. O povo paulista, invocando a proteção de Deus e inspirado nos princípios constitucionais da República e no ideal de a todos assegurar justiça e bem-estar, decreta e promulga por seus representantes a Constituição do Estado de São Paulo. Título 1. Dos Fundamentos do Estado. Artigo 1º. O Estado de São Paulo, integrante da República Federativa do Brasil, exerce as competências que não lhe são vedadas pela Constituição Federal. Artigo 2º. A lei estabelecerá procedimentos judiciários abreviados e de custos reduzidos para as ações cujo objeto principal seja a salvaguarda dos direitos e liberdades fundamentais. Artigo 3º. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem insuficiência de recursos. Artigo 4º. Nos procedimentos administrativos, qualquer que seja o objeto, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, a igualdade entre os administrados e o devido processo legal, especialmente quanto à exigência da publicidade, do contraditório, da ampla defesa e do despacho ou decisão motivados. Título 2 da Organização dos Poderes. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 5. São poderes do Estado independentes e harmônicos entre si o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Parágrafo 1º. É vedado a qualquer dos poderes delegar atribuições. Parágrafo 2º. O cidadão investido na função de um dos poderes não poderá exercer a de outro, salvo as exceções previstas nesta Constituição. Artigo 6º. O município de São Paulo é a capital do Estado. Artigo 7º. São símbolos do Estado a bandeira, o brasão de armas e o hino. Artigo 8º. Além dos indicados no artigo 26 da Constituição Federal, incluem-se entre os bens do Estado os terrenos reservados às margens dos rios e lagos do seu domínio. Capítulo 2. Do Poder Legislativo. Seção 1 da Organização do Poder Legislativo. Artigo 9. O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa constituída de deputados eleitos e investidos na forma da legislação federal, para uma legislatura de 4 anos. Parágrafo 2º. Parágrafo 1º. A Assembleia Legislativa reunir-se-á em sessão legislativa anual, independentemente de convocação, de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Parágrafo 2º. No primeiro ano de legislatura, a Assembleia Legislativa reunir-se-á da mesma forma, em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, para a posse de seus membros, a eleição da mesa. Parágrafo 3º. As reuniões marcadas para as datas fixadas no parágrafo 1º serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábado, domingo ou feriado. Parágrafo 4º. A sessão legislativa não será interrompida sem aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e sem deliberação sobre o projeto de lei do orçamento e sobre as contas prestadas pelo governador, referentes ao exercício anterior. Parágrafo 5º. A convocação extraordinária da Assembleia Legislativa far-se-á: 1. Pelo presidente, nos seguintes casos: alínea A. Decretação do estado de sítio ou do estado de defesa, que atinja todo ou parte do território estadual. Alínea B. Intervenção no estado ou em município. Alínea C.
recebimento dos autos de prisão de deputado, na hipótese de crime inafiançável. 2. Pela maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa ou pelo governador, em caso de urgência ou interesse público relevante. Parágrafo 6º. Na sessão legislativa extraordinária, a Assembleia Legislativa somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada, vedado o pagamento de parcela indenizatória de valor superior ao subsídio mensal. Artigo 10. A Assembleia Legislativa funcionará em sessões públicas, presente nas sessões deliberativas pelo menos um quarto de seus membros, e nas sessões exclusivamente de debates, pelo menos um oitavo de seus membros. Parágrafo 1º. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da Assembleia Legislativa e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Parágrafo 2º. O voto será público. Artigo 11. Os membros da mesa e seus substitutos serão eleitos para um mandato de 2 anos. Parágrafo 1º. A eleição far-se-á em primeiro escrutínio pela maioria absoluta da Assembleia Legislativa. Parágrafo 2º. É vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Artigo 12. Na constituição da mesa e das comissões assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos políticos, com assento na Assembleia Legislativa. Artigo 13. A Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias na forma e com as atribuições previstas no regimento interno. Parágrafo 1º. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe, inciso 1, discutir e votar projetos de lei que dispuserem na forma do regimento interno a competência do plenário, salvo se houver, para decisão deste, requerimento de 1/10 dos membros da Assembleia Legislativa. 2. Convocar secretário de Estado, sem prejuízo do disposto no artigo 52-A, para prestar pessoalmente, no prazo de 30 dias, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade, ausência sem identificação adequada. 3. Convocar dirigentes de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, para prestar informações sobre assuntos de área de sua competência, previamente determinados no prazo de 30 dias, sujeitando-se pelo não comparecimento sem justificação adequada às penas da lei. 4. Convocar o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do Estado e o Defensor Público-Geral para prestar informações a respeito de assuntos previamente fixados relacionados com a respectiva área. 5. Acompanhar a execução orçamentária. 6. Realizar audiências públicas dentro ou fora da sede do Poder Legislativo. 7. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. 8. Velar pela completa adequação dos atos do Poder Executivo que regulamentem dispositivos legais. 9. Tomar o depoimento de autoridade e solicitar o de cidadão. 10. Fiscalizar e apreciar programas de obras, planos estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. 11. Convocar representantes de empresa resultante de sociedade desestatizada
e representantes de empresa prestadora de serviço público concedido ou permitido para prestar informações sobre assuntos de sua área de competência, previamente determinados no prazo de 30 dias, sujeitando-se pelo não comparecimento sem adequada justificação às penas da lei. Parágrafo 2º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, serão criadas mediante requerimento de 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, quando for o caso, encaminhadas aos órgãos competentes do Estado, para que promovam a responsabilidade civil e criminal de quem de direito. Parágrafo 3º. O regimento interno disporá sobre a competência da Comissão Representativa da Assembleia Legislativa, que funcionará durante o recesso quando não houver convocação extraordinária. Parágrafo 4º. Aplicam-se ao Conselho de Defesa das prerrogativas parlamentares da Assembleia Legislativa as competências previstas nos itens 2, 3, 7 e 11 do parágrafo 1º deste artigo, para apuração de fatos e informações estritamente afetos à inobservância ou infringência das prerrogativas das deputadas e deputados.